Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço aí para o nosso amigo presbítero Elias, uma paz do Senhor Jesus, meu amado. Vamos aqui de palavra de Deus e falar sobre ungido de Deus. Muitas pessoas, pessoal, eles falam que não pode tocar em ungido, não se deve tocar em ungido, e cita um versículo da Bíblia que eu vou mostrar para você aqui. Amém? Porém, tem pessoas que acham que ungido pode fazer o que quer, peca, erra e pode permanecer em cima do altar pregando a palavra de Deus. No meu ponto de vista, e dentro da palavra de Deus, não pode. Então, como assim tocar no ungido não pode tocar no ungido? Vamos ler aqui. Muitos estudiosos, pastores, bispos, eles vão em cima dessa palavra para fazer que o ungido se torne inocente, aliás, um culpado intocável, né? Um culpado intocável, que não pode se tocar, porque mesmo sendo culpado, mesmo sendo pastor e sendo fazendo qualquer tipo de pecado, cometendo qualquer tipo de pecado, não pode ser tocado. Então, eles usam isso aqui, ó. Então, no livro de 1 Samuel, né, 26, 9, disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. Nessa época aqui, Davi, ele quis dizer o seguinte: matar. Não poderia matar. Que ele não queria matar, além de tocar em ungido de Deus, como Deus disse para ele, prometeu que ele iria herdar o trono, a herança viria após a morte de Saul, porém, da forma que Deus lhe concedesse, lhe permitisse. Não Davi atropelando as coisas para poder fazer acontecer mais rápido. O que tem pessoas hoje em dia fazendo, atropelando, né, as situações para poder fazer acontecer a bênção chegar mais rápido. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo certo e no tempo dele. Então Davi, além de Saul ser ungido de Deus, Davi disse que não era para tocar nele, não era para matar ele. Aqui na parte, aqui também, no 1 Samuel, também no livro, capítulo 24, lemos aqui sobre 26, né? Aqui no capítulo 24, também fala o seguinte, 24, do 1 a 22, ressaltando o versículo 10 e 11, que eu anotei ali. Falando assim, ó, eis que estes dias os teus olhos viram que o Senhor hoje, 1 Samuel, né? Olha, pois meu pai vê a orla do seu manto na minha mão, porque, o 11, né? Cortando eu a orla do seu manto, não te matei. Vamos voltar no 10 aqui, ó. Te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto não te matei. Estende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, porém, tu andas à caça da minha vida para me tiraras. Essa parte aqui, Deus deu oportunidade para que Davi fosse até a caverna onde Saul estava dormindo. Ele passou pela caverna, pegou a espada dele, ainda cortou um pouco da orla do manto dele, de Saul, para provar para Saul que ele não queria matá-lo, não queria fazer mal. Ao contrário, Saul estava à caça de Davi. Saul estava procurando Davi, procurando matá-lo, procurando, né, destruí-lo, com medo de perder o trono, com medo de perder, né, a soberania. Mas só que enquanto Saul estivesse no trono, Deus estaria permitindo. Davi foi ungido rei e depois de 40 anos que ele foi sentar no trono. Então tem pessoas que acham que tem que atropelar as coisas. Nesse caso aqui, Davi não tocou em Saul, por muito respeito que ele tinha a Saul, amava Saul, porque ele tinha uma convivência muito grande com Saul, tocava harpa para Saul,
além de ser o rei e também além de ser ungido, né? Tratava Saul como se fosse pai. Então, ele mostrou aqui que ele não queria fazer mal para Saul. Ele não queria destruir Saul. Mas mesmo assim, Saul endurecia o coração e voltava a perseguir Davi, né? Outras pessoas falavam no ouvido de Saul porque Saul, Davi ia ser rei, Davi tinha sido consagrado rei, enfim, né? Mas só que tem pessoas que têm inveja de outras pessoas, né? E esquece, quem manda é Deus. Não tem como eu querer continuar em algum lugar se Deus não permitir que eu continue. Não adianta eu passar a perna, porque existe um ditado, se você passa a perna, alguém te passa a perna. Isso aí é porque Deus não quer que você permaneça ali. Tem pessoas que querem crescer na base do empurrão, mas Deus não é aquilo que Deus quer para ela, né? Aconteceu que Davi queria esperar o tempo correto de Deus, pois Deus tinha prometido. Davi estava tranquilo, Davi confiava na palavra de Deus, confiava no que Deus disse para ele, através do profeta Samuel. Ele esperou, ele ficou tranquilo, porque Davi, ele tinha confiança total em Deus. Até mesmo que foi chamada a menina dos olhos de Deus, né? Porém, ele ficou tranquilo, falou, vou esperar o momento certo. Ele não tocou em Saul porque era ungido somente, não, porque tinha respeito, gostava, amava, tratava como pai e assim por diante. Mas vamos desfazer tudo isso aqui de não poder tocar em ungido de Deus. O tocar aqui, pessoal, é matar. Davi não queria matá-lo para ganhar o trono na força. Não, simplesmente Davi queria esperar o tempo de Deus. A promessa de Deus se cumprir na vida dele. Não simplesmente ele atropelar as coisas e fazer acontecer. Porém, vamos tirar tudo isso que o povo fica falando em cima dos altares por aí. Muitos pastores, muitos bispos, famosos, às vezes fazendo culto para mais de 50 mil pessoas ou mais, fala que o ungido de Deus é intocável. E isso é mentira. Isso é coisa intocável no sentido de você falar mal, de você... eu te vi pecando, eu te vi errando, eu te vi em tal lugar fazendo as coisas erradas, enfim. Tem coisas que se você vê a pessoa cometendo erro, você não vai ser cúmplice daquela pessoa. Você não pode permanecer no mesmo local que aquela pessoa se encontra. Você não pode aceitar que um pastor da igreja A, e B e C está pecando, você sabe que ele está em pecado e você permanece ali. Não, vamos entender. Nessa época que Davi não quis matar Saul, todo Israel já sabia que Saul tinha cometido. Já sabia que Saul já não era mais o rei preferido de Deus. Todo Israel já sabia do pecado de Saul. Aí, alguém tocou em Saul? Já tinha sido tocado há bastante tempo, gente. Saul já tinha sido tocado. Lá em 1 Samuel, vamos voltar aqui na primeira repreensão 13, capítulo 13. Saul já tinha sido tocado, já tinha sido repreendido em público. E muitas pessoas ficam, hoje em dia, falam, mas não pode tocar. Não, se o pastor cometeu um erro, adulterou, traiu, prostituiu, fumou, bebeu, voltou a fazer os vícios, ou, sei lá, qualquer tipo de pecado que você imagina, que você viu fazendo, bate na esposa, bate, enfim, agride filho, faz um monte de coisa de errado, pedofilia, né? Enfim, tudo, qualquer tipo de erro que você sabe por aí, quando comete esses erros, já não deixa mais de ser ungido. Todo o povo já sabe do pecado dele. Quando esse pecado vem à tona, aquele homem, mesmo sendo ungido de Deus, ele já não é mais protegido por Deus, porque simplesmente aquela pessoa que cometeu aquele erro, ele não pode ficar impune porque é um pastor, porque é um obreiro, porque é um presbítero, não. Em momento nenhum, pessoal. E Saul foi repreendido em público. Ele perdeu a unção dele aos olhos de Davi, porque era um homem de Deus, ele era ungido e continuava sendo ungido, até Deus permitir que ele ficasse no trono. Porém, quando ele cometeu os erros, Deus disse na hora para ele, eu já não estou mais contigo. Eu já não estou mais com você. E se você anda com pessoas que não estão mais com Deus, a sua tendência também é ir para o mesmo local que essa pessoa está indo. Você tem que entender uma coisa, saber separar as pessoas que foram e não é mais.
Não é questão de tocar em ungido, é questão de você ser sincero, é questão de você fazer a coisa correta diante de Deus, é questão de você não ser cúmplice com o que acontece com o pastor, né? Porque um pastor que tem um título, uma pessoa que tem um título de pastor, tem a unção, o título pastor é título, né? É humano. A unção vem de Deus. Quando ele comete um erro, exemplo, a prostituição, a unção ele perde na hora. A unção ele perde. O título permanece. Agora, por causa do título, você vai dizer que esse ungido não pode ser tocado? Não pode ser apontado o dedo? Gente, o pastor, o presbítero, seja quem for, o diácono, né? O bispo, o pastor, ele tem que ser de Deus. Amém? Ele tem que ser de Deus, fazer as coisas corretas. No livro de 1 Samuel, se você ler junto comigo aí, 13, versículo 8 do 8 a 14. Deixa eu ver aqui. Samuel repreende a Saul. Olha só. E esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto vinha que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes reciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor, Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Teria. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor lhe ordenou. Aqui, irmãos, entende uma coisa. Primeira coisa, o profeta Samuel, repreendeu na hora Saul por não ter tido paciência de esperar ele para oferecer o holocausto antes da guerra. Isso era trabalho do profeta. Então, ele, vendo que Samuel não tinha chegado a tempo, como prometido, ele simplesmente falou: não, eu vou oferecer o holocausto aqui e vou partir para a guerra. Praticamente assim, não, eu também tenho autoridade. A pessoa já se acha, né? Aí o que aconteceu? Foi repreendido na hora. E na hora o vínculo do reinado de Saul sobre Israel foi cortado. Nem os filhos dele disse que iria reinar mais. Nem ele, nem os filhos. E que Deus já estaria escolhendo. Né? Aí tem gente que vem dizer: Samuel chegou, o exército todo estava ali, essa repreensão não fala o local, mas quando ele chegou na hora, quando ele viu a fogueira lá, né, o altar do sacrifício, ele perguntou o que fez. Resumindo, essa repreensão foi em público. Saul, ele foi repreendido em público pelo outro profeta, pelo profeta Samuel. Ele foi repreendido em público. Então, essa tese de pessoas de ser, vou dizer a você, que o ungido de Deus, ele não pode ser tocado desde que ele seja ungido de Deus e anda correto com as coisas de Deus. O que você não pode cometer é injustiça contra uma pessoa que é de Deus. Aí são coisas diferentes. Quando ele fez isso, ele já tinha errado, ele já tinha perdido a unção na hora. Porém, Samuel o repreendeu. Porém, existem muitos pastores hoje em dia, presidentes, pastores de outras denominações, que não estão repreendendo outros pastores em cima do altar por olhar por essa parte aqui e não tocar nele. Porque
como Davi não tocou em Saul, tem pastores deixando outros pastores em cima dos altares das igrejas, que é matador, pastores que são traficantes. Não estou denunciando nada não, pessoal. Eu estou falando que a gente vê, presencia no dia a dia. O que Deus está mandando falar. Pastores que são usuários, pastores que usam droga, pastor que tem vício, pastor que bate na esposa, pastores que cometem erros, pastores que faz isso, aquilo, outro, vários outros pecados, e você, às vezes, você sabe, e fica fofocando entre si, mas não faz o que tem que ser feito. Aquele ungido já não é mais ungido. Aquele pastor já não é mais ungido, já não tem mais a unção de Deus. A não ser que ele se arrependa e recomeça a sua vida espiritual. Porque hoje em dia temos aí a graça, não? A oportunidade de você recomeçar. Uma grande oportunidade de você reconhecer o seu erro e recomeçar do zero. A graça é muito importante em cima disso. Naquela época não tinha, era lei. Ele simplesmente cometeu o erro, acabou. Então, ele foi cortado na hora o reinado dele. Porém, né? Cortou ali a descendência dele sobre o reinado. Essa foi a primeira repreensão de Saul. Em público. Em público. Ah, mas essa repreensão aconteceu dentro da tenda. Mesmo assim foi em público, porque o rei, dentro da tenda, a tenda, como você sabe, você já deve ter estudado um pouco sobre isso, era várias tendas do lado da outra e o povo ficava tudo de fora. Quando tinha, sempre tinha gente dentro da tenda com ele. Resumindo, sendo na tenda ou não, da sua forma de pensar ou não, tudo isso outras pessoas ouviram. Então a repressão dele foi em público. Ele foi repreendido por um erro que ele cometeu em público. E hoje em dia, por bem mais, pessoas dizem que você não pode repreender uma pessoa por ter cometido erro. Você não pode cometer injustiça. Nem com a pessoa comum e muito menos com a pessoa de Deus. Com profeta, com pastor, com presbítero, com bispo. Aí você não pode cometer erro nenhum. O que nós temos que fazer hoje, que Deus está mandando fazer, é uma limpeza espiritual em cima dos altares, de todas as igrejas, porque se não fizer, Deus vai passar a espada de dois gumes e vai arrancar quem não quer ser arrancado. Quem quer ficar no erro, que vai para o erro totalmente. Quem quer ser pastor, que fica sendo pastor. Mas quem tem um título de pastor e às vezes, né, não quer perder aquele título, vai ser arrancado pela mão de Deus. Deus já tem me falado isso há bastante tempo na palavra. Deus já tem me mostrado isso e eu venho falando. Arrependam-se. Vocês que são pastores, vocês que são presbíteros, diáconos, vocês que fazem parte do corpo de obreiros de uma igreja, vocês são exemplos para o povo. Uma coisa é o povo do salão ali, como você entende, salão, átrio, nave, né? Aí das cadeiras ali, do povo chegar na igreja com problemas, com dívidas, cheio de perturbações, cheio de pecado, cheio de malícias, aí é uma coisa diferente. Mas quando se trata corpo de obreiros da igreja, tem que ser exemplo. Você imagina naquela época um discípulo sendo discípulo e continuasse no erro. Então Deus está mandando, Deus está dando a ordem para mim poder fazer esse vídeo e você entender que se você, pastor, está me ouvindo, pela misericórdia de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, larga hoje o seu pecado, larga hoje o seu erro, porque Deus não pode deixar isso acontecer mais dentro da casa dele. E Deus nunca fez algo sem avisar. Deus nunca fez nada sem avisar. Tudo que Deus fez, Deus avisou. Depois que avisou, ele vem e faz. Porque ele dá chance para que as pessoas mudem, né? Essa é a grande realidade. Eu não sou o primeiro a falar sobre isso. Tem vários outros pregadores que já falaram sobre isso. Mas nós não podemos falar. Deus está mandando eu te dar esse alerta, eu te dar essa mensagem para que você possa entender melhor sobre isso. E depois, a segunda repreensão de Saul foi no capítulo 15, 10. Vamos lá para você ver. Essa segunda aqui, eu creio que você já ouviu muitos pastores pregando sobre ela, né? 15, 10. 10 ao 29, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem a palavra de Deus aqui que disse a Saul, ó, no 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores.
os amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles, né? Resumindo, não era para sobrar nada, não era para ter nada, não era para trazer nada embora. Mas Saul, mais uma vez, cometeu um grande pecado contra a ordem do próprio Deus Altíssimo, do próprio Deus vivo. Por mais uma vez, Saul cometeu o pecado. Por mais uma vez, Saul foi repreendido em público. Porém, Samuel disse, tem no 22, no 15 e 22, tem, porém, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à tua voz. Sempre dando uma desculpa para o erro, sempre dando uma desculpa porque cometeu o erro, sempre falando que o erro foi cometido por culpa não dele, mas sim de outras pessoas. Quantas pessoas hoje em dia estão numa prisão? Quantas pessoas hoje em dia estão dentro de uma cadeia? Né? Eu já fiz vários trabalhos, vou retornar a fazer trabalho dentro do presídio. Pessoas que falam, eu estou aqui hoje preso, não porque é minha culpa, é porque é culpa de fulano. Não porque eu errei, não foi eu que errei, não, foi fulano que fez isso comigo. Não, eu fui injustiçado. E as pessoas não trazem os erros para si. Por mais que você foi preso porque você foi inocente, você estava passando na rua naquele momento. Então você não era para estar passando ali naquele momento. Quantos sentimentos Deus colocou no teu coração para que você não passasse naquela rua? Quantas vezes alguém te disse para que você não andasse com aquele fulano? Quantas vezes você ouviu ou presenciou coisas que te desafiasse a não estar naquele local? Mas a pessoa sempre tem uma desculpa pronta para poder dar, para justificar os erros que são cometidos. Ah, eu errei, eu estou preso porque fulano fez isso comigo. Ah, eu bati o carro porque fulano fez isso comigo. Não. Se você tivesse tido atenção e batesse, é uma coisa. Mas se você bateu o carro é porque você estava rápido demais. É porque em algum momento você desviou o seu olhar. É porque em alguma... Ah, alguém veio em mim e bateu. Aí é diferente. Né? Mas se eu fiz algo, se eu cometi algo, e também, né? Se alguém veio em mim e bateu é porque não era... Eu não estava no local que não era para estar. Né? Infelizmente, a gente nunca pode jogar a culpa totalmente nas pessoas. Né? Se você sabe que um trânsito de uma cidade é ruim, para que você vai andar naquele momento do trânsito ruim? Enfim, se você andou, você sabe que está assumindo risco. Então, nós, seres humanos, nunca delegamos a culpa em cima da gente, do que a gente faz. Nunca trazemos aqui, eu que fiz, eu cometi o erro. Foi fulano que fez e cometeu o erro. Isso aí veio lá de Adão e Eva, né? Jogando a culpa nos outros. Porém, Saul, mais uma vez, mesmo sendo ungido de Deus, foi repreendido em público, na presença de todo mundo. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou. Deus já tinha rejeitado ele, o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se a Saul para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Eu tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. Resumindo, Davi já tinha sido ungido, né? Davi já tinha sido escolhido por Deus. Porém, pessoal, o que vem aqui, muitos pregadores hoje em dia falam, é pastor, mas está cometendo erro? Deixa ele continuar cometendo erro, porque ele é ungido de Deus e não podemos tocar nele. É presbítero? Cometeu um erro? Deixa continuar cometendo erro, porque ele é presbítero, ele é ungido de Deus, não podemos tocar nele. Ele cometeu esse erro, cometeu aquele outro erro? Não podemos mexer nele, porque é bispo, é o meu superior. Enfim, gente, Deus, ele repreendeu
no caso Samuel, por ordem de Deus, repreendeu Saul, Deus o repreendeu em público. Então, imagina, se você chegar hoje em público, você falar assim, claro, você tem que vigiar também, né? A ética vale muito, né? Você tem outras formas de você fazer também isso aí, né? Mas se Deus te mandar falar assim, chega naquele pastor ali e fala com ele, ó, eu te vi em tal lugar, né? Você viu, você presenciou, você tem provas, você consegue, eu te vi em tal lugar cometendo isso, fumando, bebendo, se prostituindo. Aí você viu, você tem prova, você tem foto, você tem vídeo, tem tudo isso. Mas mesmo assim você não vai por quê? Porque você foi ensinado por outro pastor que você não pode tocar naquele pastor porque ele é ungido. Gente, a unção, ela se perde na mesma hora que a gente comete o erro. Enquanto eu, pastor Edson, continuar caminhando na presença de Deus, eu serei ungido de Deus. Depois que eu cometer o erro, eu sairei da presença de Deus, eu vou continuar sendo ungido de Deus, porém, sem a unção permanente. Porque a unção de Deus, ela tem que ser todo dia. Você tem que buscar Deus todo dia, toda hora, todo segundo. Porque de um segundo para o outro você pode cair, você pode errar, você pode cometer erros. Então a unção, ela tem que ser diária. Tem pessoas que pensam que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, tem pessoas que usam hoje em dia a palavra graça, que é uma palavra muito bonita, né? A graça, para poder justificar erros, para poder falar, não, fique tranquilo, você mesmo assim vai para o céu. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa que Deus está mandando dizer a você. Se você não se consertar a sua vida, se você não consertar o seu caminho, se você não sair do pecado, se você não se consertar todo dia, você não vai para o céu. Você vai acabar indo para o inferno. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando para se consertar. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando para mudar os seus caminhos. Porque Deus, ele te dá várias oportunidades. Você às vezes não pega essa oportunidade e fica jogando a culpa na graça. Não, eu vou ser salvo. Hoje em dia é pela graça. Não, você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos ir para o céu. Pastor Edson Bach, não merece ir para o céu. A minha esposa, Ana Paula, não merece ir para o céu. Para o céu, ir morar no céu. Meu filho, não merece. O bispo, mais conhecido que você conhece na televisão, não merece. Das redes sociais, não merece. Ninguém, nenhum ser humano merece ir para o céu. Então o Senhor Jesus Cristo veio, removeu ali a lei, colocou a graça. E tem gente hoje em dia que peca hoje, amanhã pede perdão. Peca hoje, amanhã pede perdão. Por quê? Por causa da graça. Coloca desculpa na graça. Né? Eu sou salvo pela graça. Eu fui salvo, então eu vou ser salvo. Não existe isso não, pessoal. Todos os dias temos que permanecer na presença de Deus. Todos os dias temos que nos mantermos firmes diante de Deus. Eu não tenho medo e vergonha de pessoas me cancelarem, de igrejas me cancelarem por eu falar a verdade. Se isso acontecer, eu vou para as ruas, eu fico nas redes sociais, mas Deus me levantou para falar a verdade, não é para ser conivente com o sistema. O sistema que você não pode falar aquilo, não, eu tenho que falar o que Deus mandou falar, claro. Eu estudei para isso, eu fui buscar informações para isso, o Espírito Santo, ele dá esse domínio, você tem que ter controle de como você vai agir. Não é ser insensato o suficiente de você... Tem várias formas de você corrigir uma pessoa, de você orientar a pessoa, de você repreender uma pessoa. Tem várias formas. Você não pode causar escândalo, porque o Senhor Jesus Cristo, não podemos causar escândalo. Ai daquele, né? Então não podemos causar escândalo de forma nenhuma. O que nós temos que fazer é manter o que o Espírito Santo está nos dando, mas não aceitarmos, não sermos coniventes e parar de falar isso, eu fui salvo uma vez, você salvo pro resto da vida, não. Você tem que entender que você tem que lutar todos os dias pela sua salvação. Se eu acordar amanhã seria quarta-feira, se eu acordar amanhã cedo, quarta-feira, e falar assim, vou cometer um erro, vou para a rua, vou fazer isso, vou pecar, vou trair minha esposa, eu vou fazer. Mas se eu acordar naquele dia e falar assim, ela tá mostrando um cabo de vassoura ali para mim. Se eu acordar no dia e falar assim, não, eu vou buscar Deus de novo hoje, eu vou me fortalecer de novo, eu vou permanecer na presença de Deus para manter
o Espírito Santo sobre a minha vida. Por isso que a Bíblia fala sobre azeite. O azeite é essa unção todos os dias, né? Das 10 virgens. O azeite é essa unção, é o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque se você não recarrega esse azeite, você acaba caindo. Aí está uma grande palavra para demonstrar para você que você é salvo uma vez, salvo para sempre. É mentira. Só você ver essa parábola, você já vê que é mentira. A outra parte que eu vou te falar aqui, você é salvo pela graça, fique tranquilo que você vai ser salvo. Mentira. Porque se o azeite das 10 lá, de 5 acabou e elas não entraram, né, o noivo não deixou elas entrar, então significa que elas estavam na igreja, significa que elas estavam no mesmo ambiente que as outras 5. Elas estavam buscando a Deus também, mas elas não entraram na porta. O noivo não deixou elas entrarem. O Senhor Jesus Cristo não deixou elas entrarem. Amém? Então significa que não é pela graça. Eu tenho várias coisas que eu posso dizer para você sobre isso, mas somente essa parábola, ela já mostra que você é salvo uma vez, salvo para sempre? Não. Que você pode cometer o que você quiser e você vai ser salvo pela graça? Não. A graça significa amor imerecido. Nós não merecemos o céu, mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo nos deu ele, mas que você pela fé, pela graça e pela fé, você tem que se manter todos os dias na presença de Deus para poder permanecer e ir para o céu. Porque se você morrer hoje, amanhã, se você morrer hoje ou amanhã, não importa o dia que você morrer, você não tiver a chance de você pedir perdão a Deus, infelizmente, me perdoe. Você poderia ter feito várias obras no passado. Você poderia ter efetuado vários milagres através do nome do Senhor Jesus Cristo, através do seu corpo físico, através do seu ponto de contato. Você poderia ter ajudado várias pessoas, você poderia ter feito várias ações sociais, você pode ter dado várias cestas básicas, você pode ter feito várias caridades, mas se você não permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo e você morrer no pecado e você morrer no erro, não tem salvação porque você fez caridade. Não tem salvação porque você doou 1000 cestas básicas, 1 milhão de cestas básicas. Sai fora disso, tira isso da cabeça, que isso não vai funcionar. Né? Então você tem que entender que não é fazer caridade, não é ser bom. É você fazer o que Deus manda. É você andar no caminho de Deus. E assim, e permanecer, tá? Não é andar. O que eu disse aqui, hoje, amanhã de novo, depois da manhã de novo, sempre permanecer. E pecado não tem tamanho, pessoal. Se eu vou na loja, eu roubo essa caneta, e outra pessoa mata alguém, ou outra pessoa se prostitui, ou outra pessoa, exemplo, mata, homicídio, enfim, pecado de roubo é pecado, fumar, vício, pecado, tocar na criança, pecado, tudo é pecado. Para Deus não tem um pecadinho, pecadão, né? O que diferencia o pecadinho, pecadão, é a forma que você vai sair dele. Se você roubou uma caneta, você se sai mais fácil. Você consegue parar, né? Eu roubei a caneta, mas eu peço perdão a Deus, não vou cometer mais esse erro. Uma grande diferença. Desde que você não roube mais, né? E não cometa mais nenhum erro. Como eu digo, perfeito ninguém é, mas cometeu esse erro, pecou, roubou a caneta, se torna mais fácil para você né, ser salvo, né, para você se arrepender, né, voltar para os caminhos corretos. Quando alguém mata alguém, já fica mais difícil para ele pode se arrepender, ele pode largar não matar mais, né? Ele vai ser salvo? Vai ser salvo. Mas fisicamente, diante dos olhos dos homens, ele vai ter que pagar pelo aquele erro que ele cometeu, ser preso, ficar ali 10 anos, 20 anos. Por isso se torna mais difícil para ele permanecer na presença de Deus. Porque, além de pagar com a lei de Deus, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente e não cometer mais aqueles erros, ele vai ser preso, ele vai passar por tudo aquilo, mesmo se arrependido, mesmo se batizado nas águas, mesmo batizado com o Espírito Santo, ele vai ter que pagar pelo erro que ele cometeu, ele vai ter que ser preso, ele vai ter que passar por 10, 20 anos. Então vai ser difícil, né? Mais difícil para ele do que para a pessoa que roubou uma caneta, ou para uma pessoa que tocou numa criança, né? Pedofilia, para uma pessoa que se prostituiu. Mas diante de Deus,
o pecado é o mesmo tamanho do pecado, não tem diferença nenhuma. A diferença está da forma que você vai se sair do pecado, né? Então, e também um pecado muito grande, que é a prostituição. Como assim a prostituição? É uma palavra muito forte. Eu encontrei vamos dizer que eu sou solteiro, conheci uma mulher e trouxe ela para morar comigo. Eu estou em prostituição. Eu tenho uma conhecida, eu vou morar com ela lá, vou casar, vou ficar com ela. Eu estou em prostituição, pecado gravíssimo também, que se torna um pouco mais difícil para você sair, né? Você entrou, mas eu vou casar com ela, né? Vou casar com ela. Até você casar, e se o Senhor Jesus voltar ou se você morrer, para onde vai a sua alma? Amém? Para pensar, analisa a situação e pensa um pouquinho sobre isso. Para onde vai a sua alma? Então o pecado não compensa. Por mais que você fale, o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é isso, o pecado é aquilo outro, mas o pecado não compensa. Você tem que ver para o lado de não compensar. Você tem que ver e olhar para o lado de não você fazer o erro. Seja você ungido de Deus, pastor ou não, seja você faz parte do corpo da igreja ou não, que queira fazer parte ou não, ou que nunca quer fazer parte, que só quer ser membro, ser salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chamou para poder ser salvo e salvar. Amém? Então essa é a nossa missão, fazer discípulo, é salvar e de fazer discípulo. Então a nossa missão é isso aí. Então nós temos que permanecer sempre na presença de Deus para podermos continuar fazendo a missão do nosso Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Porque da justiça de Deus, eu não sou juiz para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar, é diferente de julgar. São palavras praticamente meio parecidas, mas a minha função é te ajudar. Não julgar você. Julgar, quem vai julgar é Deus, no momento da vinda dele, no momento da sua morte ou da vinda dele, lá na volta do Senhor Jesus Cristo, quando vier o grande julgamento para todos. Se você vai para o céu ou não, quem vai falar com você é Deus. Nós estamos tentando te ensinar, te orientar a forma correta de você viver aqui na Terra, para que você possa ser salvo. Amém, pessoal? Me desculpe o vídeo, 37 minutos, muito grande, né? Mas nem no Instagram eu vou poder postar isso tudo, que no Instagram só pode postar 30 minutos. Eu vou postar um pouco no Instagram e postar lá no YouTube, para que você possa entender, para você possa ver o vídeo completo. Amém? Mas entenda uma coisa. Analisa a sua vida. Seja você pastor, Deus está falando que vai começar a passar a faca, o facão, a espada de dois gumes sobre o altar das casas de Deus, da casa dele, de todo o Brasil, de todo o mundo. Aonde ele achar pecado, ele vai remover. E isso eu estou avisando. Já venho avisando faz tempo. Não somente aqui, mas Deus me levantou num propósito do nascer de novo. O que é nascer de novo? É uma coisa que você foi, teve na presença, mas caiu. Você tem que nascer de novo. Para que você possa ser de Deus, você tem que nascer de novo. É você não ser mais o que você foi. É você não fazer mais o que você fez. Se antes você era, hoje em dia você não é mais. Amém? Então ficamos por aqui. Deixa as outras partes para outras palavras. E se você deseja saber de alguma coisa da Bíblia, é só mandar no PV aí, na mensagem, né, enfim, ou no WhatsApp mesmo, que estaremos fazendo vídeo em cima do assunto que você deseja. E esse é o recado de Deus para todos vocês. Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe.